Bom, primeiro quem está gravando, é tão especial essa gravação, quem está gravando é a minha mulher, Dona Matilde. Importância dobrada. Exatamente. Eu quero mandar um abraço a todas as mães do país inteiro, representadas na nossa cinegrafista, nossa Matilde, que é minha esposa há 40 anos, coitada dela. Eu estou aqui com o livro Sabor da Vida, do Manuel. Manuel, não precisa fazer movimentos bruscos, meu amor. Você pode deixar aberto aí que você não erra. Não precisa, tem que ensinar a cinegrafista também. O Manuel Gonçalves é uma pessoa muito querida, mas é um dos maiores especialistas da culinária portuguesa que existem aqui em São Paulo, por consequência do Brasil. Ele foi até Portugal para gravar alguns vídeos de promoção, mas fazer um livro que é o Sabor da Vida. Exatamente. E você ficou quanto tempo percorrendo Portugal, a tua terra natal, para fazer esse livro aqui, Manuel? Nós estivemos 15 dias diretos em Portugal, só a percorrer aldeias e regiões de Portugal, e tipicamente transmontanas, para fazer um apanhado da gastronomia praticamente transmontana. Então o que é que significa isso? Significa ir buscar as origens transmontanas, trazer aquelas receitas ditas da avózinha de antigamente e não perdendo os sabores geralmente de todos os alimentos, fomos buscar todos estes produtos e transformá-los para a gastronomia moderna com um outro tom já mais visualizado. Essas receitas você já fazia aqui? Não fazia aqui. Eram receitas que eu já tinha visto e analisando em vários projetos de gastronomia antiga. Então o que é que eu fiz? Eu sempre gostei dessa atividade da gastronomia tradicional. Então peguei em várias formas delas e fui juntando pouco a pouco, uma agora a outra, depois até formar um bloco. A partir desse bloco todo, então partimos para esta resolução que foi esta nova ideia do livro. O livro, além de ser muito bacana, conta a história do Manuel, é claro, filho do seu Zé Padeiro. Exatamente. Como é que era o seu Zé Padeiro? Zé Padeiro como pai. Zé Padeiro como pai, eu tenho muito a agradecê-lo, tanto eu como os meus irmãos, porque nós começamos, ele batalhou muito. Nós, para dizer, somos de uma cidade típica de Trás-os-Montes, Mirandela, que é terra da Alheira, não é? E então o meu pai... A Alheira veio de lá? A Alheira veio de lá. Nasceu em Mirandela. Falando em Alheira, estamos a falar de Portugal. Portugal, falando de Alheira, está a falar de Mirandela. Então isso aconteceu... Cidadezinha pequena? Exatamente, estamos a falar de um máximo 15 mil habitantes, mas muito bonita, muito aconchegante e sempre muito bem receptiva. E o Zé? Como é que era o Zé? O Zé, ele imigrou muito cedo, ele e a minha mãe, para a Alemanha, foram aprender lá as coisas. Entretanto, eu e os meus irmãos ficamos com um tio meu. Eles foram para a Alemanha e você ficou em Portugal? Imigraram muito cedo, na altura da imigração, nas primeiras imigração. Então ele veio e começamos a fazer, quando ele veio da imigração, começou a fazer aquelas doçarias, aqueles doces em casa, num fogão. Quindim. Exatamente, num fogão. Pastel de Belém. Pastel de Belém, o bolo de arroz, o bolo de coco. Então, sempre naquele fogãozinho de casa onde se fazia a comida, na cozinha da casa. Entendi. Então, eu lembro-me muito bem que a nossa casa, ela tinha a parte de baixo da cozinha e os quartos ficavam em cima, a gente subia uma escadaria. Então o meu pai começava a trabalhar, ele e a minha mãe, naquele fogãozinho pequenino, por volta da meia-noite e até às 7, 8 da manhã. E eu e o meu irmão, o mais velho, não aguentávamos, então ficávamos durante toda a noite sentados ali na escada só a ver. E então ali nasceu a essência, foi ali que nasceu a essência. A partir dessa altura, aos 2 anos, nós começamos a trabalhar com o meu pai, botámos mãos à obra, os estudos, continuamos nos estudos, mas estávamos muito mais focados para... Dos irmãos todos, quem partiu para a cozinha foi só você para virar um grande chefe? Exatamente, éramos todos pasteleiros. E então, todos viramos. Eu depois cansei um pouco, virei-me para a cozinha, o meu irmão mais velho está em França, em Paris, a tomar conta de uma das maiores pastelarias portuguesa, e o meu irmão mais novo hoje continua comigo na cozinha também.
Que legal, é uma história de vida, né? É uma história de A vida. comida tá ligada à família, né? Tudo, já vem de falar de gastronomia, não estamos a falar agora só da meia dúzia de anos. Isto já é uma sequência, praticamente é uma família já ligada à gastronomia, não é? Você procurou fazer receitas fáceis que qualquer pessoa pode fazer com o livro. Eu sou muito apologista desse lado. Não convém a gente estar a fazer receitas num livro que depois as pessoas Não entendam. Exatamente, têm dificuldade. Então nós temos que ser mais objetivos para as pessoas, dar-lhe mais a entender. É um livro de um profissional para quem está cozinhando normalmente. A dona de casa pode Exatamente, todas essas receitas são exclusivamente para isso, para que as pessoas possam elaborar em casa todos esses pratos. fazer. É uma ideia, no Dia das Mães, o cara pegar e comer um bacalhau. E como é que o homem está indo muito para a cozinha hoje em dia? Virou até um hobby do homem, né? Eu acho que E dizem que o homem, quando cozinha bem, cozinha tão bem quanto mulher, às vezes até melhor, né? Mas, que me perdoem as mamães e as mulheres, a Matilde já não gostou. Mas é isso mesmo. Agora, o que o cara que tem a cozinha como hobby, ou então as mulheres que estão assistindo a gente, podem fazer o bacalhau mais simples possível, que fica bom. não qualquer. Qual bacalhau tem que escolher? Eu sempre digo, nós não adianta andarmos no bacalhau mais barato, menos barato. Para termos uma degustação e para sentirmos o paladar em casa, são dias especiais, então é bom a gente chegar ali e escolher um bacalhau. Gados Morrua, bacalhau Gados Morrua. Esse é o melhor que tem. É o melhor bacalhau. Gados Morrua. E depois, aquilo que eu aconselho sempre às pessoas, o bacalhau, não adianta a gente estar a pôr isto e aquilo e aquilo e aquilo, não. O bacalhau tem duas combinações e elas ligam-se à perfeição, azeite e alho. Se nós tivermos um azeite de qualidade, um azeite sempre extra virgem, para regar depois o bacalhau por cima, tendo o azeite de qualidade e o alho, é um manjar dos deuses que a gente não vai ser. Como é que você tem que salgar o bacalhau? É assim, o bacalhau convém, ele tem vários tipos. Nós, geralmente, ele tem uma classificação, o bacalhau, que vai geralmente, por caixas de 25 quilos. Cada 25 quilos, por exemplo, há o 11-15, que isto equivale a dizer que 11 peixes a 15 dá 25 quilos. Então, eu opto sempre pelo 8-25. O que quer dizer? Que 8 peixes dá 25 quilos. Então, Bacalhau para 6 pessoas. Tem que quantos quilos vão de bacalhau? Bacalhau para 6 pessoas. Estamos a falar de 1,5 kg de bacalhau. 1,5 kg. 1,5 kg de bacalhau. Geralmente um prato nunca pode subir muito mais. Isto em restaurante, em casa a gente dá. 1,5 kg de Gados Morrua. Quanto é que está o quilo de Gados Morrua? O quilo de Gados Morrua neste momento deve estar a 58, a 59. Não dá nem 100 paus. Não dá nem 100 paus. Mas eu aí pode salgar o bacalhau. Eu aconselho às pessoas, o bacalhau geralmente leva sempre entre 2 dias a 2 dias e meio de salgar. Convém sempre que a primeira de salga, quando estamos a cortar o bacalhau, seja em água corrente. Água corrente porquê? Porque aquela água que vai correr é que leva aquela salmoura toda do sal que está, aquela camada. Não adianta a gente cortar, meter numa pia, água gelada, meter no frigorífico, porque o sal continua na água. Então, aquele primeiro sal tem que sair. Quanto tempo da água corrente? Até sair, até acabarmos de cortar, que leva. Quando você está cortando, água corrente. Água corrente. E depois a de sal. Depois, no primeiro dia, a gente tem que mudar a água 3 vezes ao dia. 3 vezes. Controlamos mais ou menos uma média de 8 horas por dia, de vez em quando. Então, fazemos 3 mudanças de água. Ao segundo dia, fazemos 2 mudanças de água. Sempre água gelada. A gente corta, mete na geladeira. E ao último dia, que pode ser meio-dia, uma mudança de água de manhã à tarde, temos o bacalhau de salgado. Geralmente, num dia só dá para salgar? Num dia só não dá. Na lógica não dá. Há técnicas, mas que vamos tirar Repetido, o primeiro dia 3 dias, 3 vezes a mudança de água. O segundo dia 2 dias e o primeiro dia, o último dia, praticamente é uma mudança de água. Tá bom. Tem gente que bota leite, funciona isso? É assim, o bacalhau é de mar. No mar não há leite. Então, no mar temos água. Então o que é que eu aconselho? Geralmente
na minha ótica de ver, o leite o que é que vai fazer ao bacalhau? Vai inchá-lo, vai fazê-lo. Quando o bacalhau não tem grande qualidade, aumenta. Então não bota leite. Aumenta, exatamente, só água gelada praticamente. Quem quer fazer um bacalhau gastando um pouco menos, qual bacalhau você aconselha? Eu aconselho o bacalhau miúdo, geralmente, que é aquele bacalhau, porque... Bacalhau miúdo. Equivale para uma média de um peixe de 2 kg, 2 kg e meio. Quanto está o quilo desse? Nada na volta dos 45. Então vale a pena comprar o gato burro. Que é o melhor e a gente fica com... A cinegrafista, minha mulher, Matilde, aliás, parabéns às mães do Brasil mais uma vez, lembrando a minha mulher, tá? Que hoje tem 6 netos, 3 filhos. Eu queria dizer uma coisa para você, Manuel, ela fez uma pergunta técnica, que vende o bacalhau de salgado, esse não é bom? Bacalhau sem sal? Assim, hoje está-se a utilizar muito o bacalhau de salgado, está-se a daqui porque devido ao grande aumento de consumo. Então a cura do bacalhau às vezes não acompanhava o gasto que se está a gastar mundialmente a nível do bacalhau. Hoje é uma maneira mais rápida, uma forma mais rápida de usar o bacalhau, mas eu não sou muito apologista. Porquê? Porque a de salga é a fábrica que a faz. A fábrica não está em contacto com o cliente. A fábrica salga o bacalhau. Você não sabe como ele está salgando. Então, eu gosto de salgá-lo porque eu é que estou em contacto todos os dias com o cliente. Mas em último caso, dá para usar o bacalhau? O cara que não tem tempo para amanhã, dá para usar o de salgado? Dá. Não. E agora vamos ensinar uma receita fácil de bacalhau. Como é que você leva ao fogo, quanto tempo demora, uma coisa bem didática. O bacalhau não demora mais de 15 minutos. Aliás, nem convém. Eu até achava muito... 15 minutos. Achava muito legal, por exemplo, uma posta de bacalhau descongelada, salgada, a gente com a batata a murro, só regada com azeite, mete num tabuleiro, uma cebolada, mete no forno, 15 minutos. Porquê? Porque nós não podemos deixar, porque às vezes o passado mais... Vamos repetir com mais calma. Para levar ao forno, você precisa ferver o bacalhau antes? Não. Então, pega o bacalhau, vai levar ao forno. O que você bota no bacalhau? No bacalhau põe a cebola, põe a batata, pode ser a batata cozida, mas já rodela. O que é batata ao murro? Batata ao murro é aquela batata bolinha. Ao murro, porquê? Porque ela é assada, e então quando é assada no forno, o que é que acontece? A batata infla. Entendi. Então, muitas das vezes, o que é que acontece? As pessoas, se não derem o murro à batata, o vapor fica dentro. Então, se amassa. Quando há mais origem da pessoa, quando vai trincar a batata, estourar na boca e queimar a pessoa. Por isso é que se dá o murro. Quando você tira do forno, você amassa a batata. Exatamente. Então vamos lá, o que vai no bacalhau? Então, demora 15 minutos no forno. O bacalhau, forno aqui, temperatura? A temperatura média de 180 a 200 graus. 180 a 200 graus. Por 15 minutos apenas. Então, o que vai no bacalhau? O azeitinho, isso não pode faltar. O azeite. Alho laminado sobretudo, e a cebola laminada. A gente mistura tudo, coloca o bacalhau em cima desses ingredientes todos e leva ao forno 15 minutos. É próprio azeite que vai embaixo na travessa ao forno, vai regando o bacalhau, porque ele vai salpicando e o próprio azeite é que vai assar o bacalhau. 15 minutos, eu digo, às vezes não demora 15 minutos, basta a gente olhar quando o lombo do bacalhau, ele começa tipo a desfiar em folha, tipo a abrir tipo o livro, a gente quando abre. Exatamente, o próprio azeite acaba por cozer o bacalhau, cozer o bacalhau. Maravilha, belíssima receita. Agora, tem alguma dúvida, Matilde? Não, né? Uma dica de uma sobremesa. Qual que é a sobremesa mais fácil para fazer? Sobremesa nós temos, depende, Portugal é muito rico em sobremesas conventuais. Nós temos, se há uma das maravilhas de Portugal, são a doçaria conventual. Então, nós temos, por exemplo, uma torta de laranja, é muito comum agora também no Dia das Mães, uma torta de laranja com uma pasta de azeitona. Como é que você faz uma torta de laranja? Geralmente, vou dar uma receita muito simples, é uma receita tradicional que eu já fazia com o meu pai e muito fácil de lá. Então, a gente faz o sumo de 3, 4 laranjas médias no máximo, guarda o sumo. Depois, numa batedeira, quem tiver uma batedeira em casa, coloca 8 ovos,
8 ovos, 250 gramas de açúcar e bate. Quando tiver aquela espuma do batedor, a gente coloca 300 gramas de farinha. Sem bater, só mexer, só incorporar. Estende essa pasta num tabuleiro e leva ao forno 5 minutos a 200 graus. Retira com as azeitonas, descaroça as azeitonas e faz um doce de azeitona. Nunca ouvi falar disso. Uma compota. Isso é muito o próprio laranja. Então, nunca ouvi falar de doce de azeitona, como é que é? O doce de azeitona a gente tem que fazer um xarope, o que é um xarope? É uma fusão de açúcar com água. Então, se são 200 gramas de açúcar, 100 ml de água, 100 gramas de água. E então a gente deixa ferver. Quando atinge a fervura, geralmente a fervura atinge os 300 graus, 320, então aí a gente incorpora as azeitonas descaroçadas e deixa reduzir até que o xarope se fique negro, com o sabor da azeitona. Aí, muito mais fácil, porque a azeitona ela vai derretendo até criarmos uma pasta, que é a pasta de azeitona. O que é que nós fizemos? Tiramos da acidez toda da azeitona, tiramos o salgado da azeitona e viramos uma pasta doce. Você entendeu, Márcio? Esse creme, por sua vez, é aquele creme que nós depois vamos barrar a torta, o qual vamos enrolar. Deu para entender? Com o sumo de laranja, a gente rega a torta, que é para aquele suco vai se infiltrando entre a pasta da torta e a azeitona, o paté da azeitona doce, e depois é só cortarmos em fatias, muito saboroso. É uma receita super simples. Posso roubar o Márcio um segundinho, hein? Pode. Posso roubar o Márcio um segundinho, você me permite? Posso roubá-lo um segundinho, você me permite? Márcio, dá uma chegada aqui, por gentileza. Nós estamos aqui, muito obrigado pela gentileza. Nós estamos aqui na quinta, né? Dá para baixar um pouquinho que eu bati. Senta na cadeira, senão nós vamos conseguir gravar. É rapidão, senta aqui. Não, isso aqui é para rede social, que deve ter umas 50 mil pessoas no meu canal do YouTube vendo isso agora. A quinta é um lugar que eu venho sempre aqui, tem Alphaville, tem na estrada, tem na estrada indo para Itu, tem na Castelo, tem na Anhanguera e tal, perto de Campinas. E o Márcio é meu amigo filho do Albino, você tem que falar alto, senão não grava ali. O Manuel está com vocês há quanto tempo, mais ou menos? 2 anos, né? 2 anos. 2 anos já estão com a gente. E a comida portuguesa é uma comida que você aprendeu a comer desde pequenininho. Você é de família portuguesa. Aliás, o grupo é muito grande, tem padaria, tem tudo. Laville e tal. O grupo nem precisa de publicidade. E aqui eu pago a conta também, então não é publicidade. Mas o chefe dá a característica necessária à boa qualidade do restaurante, não é isso? Isso é o principal, né, também, o ator principal para poder fazer essas mil maravilhas aí de comida. E como é que você viu o livro do Manuel aqui? Sucesso, já começou um sucesso. Eu super feliz, a gente fica satisfeito de... Era um projeto que... embrião, né? Exatamente, estava na gaveta e depois havia dias que puxava-te, é agora que vai. E depois perdias ou desanimavam, porque não, põe isto, põe aquilo. E o prato que mais sai aqui? Ou que você mais gosta de comer? O que eu mais gosto de comer é arroz, batata frita e bife. Casa de Ferreiro, espeto de pau. Mas o que mais sai é o bacalhau lagareiro. Esse é o que mais sai e o polvo também é lagareiro. São os 2 carros-chefes que a gente tem. Foi uma das coisas... Como é que é o bacalhau e o polvo lagareiro? Deve ser o mesmo sistema. É o mesmo sistema, mas já foi um dos pratos que a mim me impressionou muito aqui em Alphaville, porque a lógica era o bacalhau e o polvo neste momento consegue superar de uma maneira muito espantosa e até juntar-se mesmo quase ao lagareiro. Não é? E o que é o bacalhau lagareiro? E o polvo? O bacalhau lagareiro, eu costumo dizer, todos os restaurantes de São Paulo têm o bacalhau lagareiro e nenhum faz o verdadeiro lagareiro. Eu digo isto, porquê? Porque o bacalhau lagareiro é dos bacalhaus
com história em Portugal. Aliás, quase todos os nomes aos bacalhaus não foram postos por o Zé nem o Francisco, não. Tem um ser. E o bacalhau lagareiro tem o seu ser. Então, qual é o seu ser? Então, no inverno era a apanha da azeitona. A azeitona, o que é que se fazia? Fazia-se cedo, 6, 7 da manhã. A gente ia para os olivais apanhar azeitona. Então, havia um pequeno almoço do engenheiro. É o café da manhã, ali do pessoal que está colhendo. Então, qual era o café da manhã desses trabalhadores? Era um naco de bacalhau, salgado, embrulhado num guardanapo e metiam no bolso para o campo. E depois levavam uma côdea de pão. Nós chamávamos de côdea, que era um nacozinho de pão, não é? Então, o que é que acontecia? Quando chegava a hora de se fazer o azeite no lagar, nós temos duas maneiras de fazer o azeite. Temos em frio e em quente. Um dá-nos quantidade, outro dá-nos qualidade. Então, como eram pequenos olivais, eram caseiros, então fazia-se assim. Então, todo aquele que fazia o azeite para eles, fazia o azeite em quente. Era uma qualidade. Que é o bacalhau lagareiro. Exatamente. Então, o que é que faziam essas pessoas no bacalhau? Quando o azeite era prensado e saía quente, as pessoas tiravam o bacalhau do bolso e molhavam no azeite quente. Entendi. E faziam as torradinhas do pão. Daí saiu bacalhau lagareiro. Lagareiro porquê? Porque ele tem o nome. Lagareiro vem de lagar. Lagar é onde se faz o azeite. É o bacalhau com azeite quente. Exatamente. E ele é salgado? Não é salgado. E esse é de salgado? Não é salgado. O pessoal de lá comia salgado, porque não tinha jeito de salgado. Exatamente. Que é de salgado com todo o bacalhau no azeite quente. Mas estamos a falar porque nós estamos numa região de Portugal em que nessa altura não havia geladeiras. E então, o que é que se fazia? Porque é que essa Trás-os-Montes tem muita tradição nos cabés? Muita tradição nos cabés, porquê? Porque está muito longe do mar. O peixe, quando chegava a esses locais, tinha que ser conservado. Uma vez por mês que chegava lá. Então as pessoas, quando chegavam, o que é que faziam? Como não havia geladeiras, qual era a única maneira de terem o peixe? Sal. Não, era os cabés. Porque os cabés aguentam um mês. Fazia com os cabés. Então tinham sempre o bacalhau, tinham sempre a sardinha, os cabés, porque como ela é feita à base do vinagre e tudo, o vinagre conserva o peixe. E é assim que as pessoas conservam. Olha, o livro depois eu mostro em detalhes, está aqui, vai ser lançado quarta-feira, já estou relançando para você. Vou falar da Rádio Bandeirantes com o Manuel por telefone, num horário que agora está difícil porque ele está trabalhando, lá no 90 Minutos da Rádio Bandeirantes. E vou mostrar também no Brasil Urgente, que eu acho que vale a pena, porque além de ser um grande amigo, é um grande chefe, e é um grande chefe de uma grande rede que serve quantas pessoas o sistema integrado de padarias e tudo que vocês têm, de posto, né? Posto a gente é da minha época, né? Hoje não é posto que a gente é da minha época mais. Porque a gasolina acho que é o que menos interessa ali. A rede deles é uma coisa fantástica. É o Quinta, né? Quinta do Marquês. Então, entre padarias e restaurante e Quinta, quantas pessoas vocês servem mais ou menos por mês, vai? Diariamente é de 15 a 20 mil por dia. Diariamente 15 a 20 mil. Então daí você tem a ideia do que representa a rede deles e você tem a ideia de quantos profissionais de capacidade como o Manuel eles têm para manter a qualidade. Não é isso? Márcio, dá um beijo do pai, que ele se recupere rápido aí, tá quase bom. Manuel, parabéns, Manuel. E a todos vocês da Colônia Portuguesa e quem é amante da comida portuguesa, e somos todos nós, um ótimo Dia das Mães. E esse vídeo vai rodar depois do Dia das Mães. Aproveitem as receitas que foram simples, fáceis, como no livro Sabor da Vida, do Manuel Gonçalves, filho do Zé Padeiro.